Me acompanha e a partir de agora é com grande satisfação que eu recebo hoje o nosso programa, o renomado geriatra Dr. Fernando Kawai, ele que é professor formado pela Faculdade de Harvard, é referência internacional em geriatria e cuidados paliativos. O Dr. Kawai traz uma bagagem riquíssima de experiência clínica e acadêmica, alinhando ciência e humanidade no cuidado com a saúde dos idosos. Então hoje a gente vai conversar sobre os desafios do envelhecimento saudável, os cuidados com a terceira idade e, claro, mais recentes descobertas nessa área. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Kawai. Tudo bem? Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, Dr. Fernando. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pelo convite. Um prazer estar conversando com o pessoal do Brasil aqui, direto de Nova York. E sempre grato por colaborar e contribuir com amigos brasileiros, colegas brasileiros, né, para ajudar a nossa população que está envelhecendo também no Brasil. Para começar essa nossa entrevista, vou até pedir para a Carol colocar nós dois aqui no vídeo para a gente se conhecer. É a Nina que está falando e eu queria começar, doutor Fernando, falando um pouquinho sobre a sua vida. Eu sei que você esteve em Taubaté há pouco tempo, ministrando uma palestra importante, falando sobre envelhecimento, sobre qualidade de vida. A gente tem até uma pesquisa recente falando que os brasileiros estão vivendo mais. Agora eu não sei se nós estamos sabendo viver bem, né, viver melhor. E eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida. O senhor está hoje em Nova York, doutor? Isso mesmo, eu sou em Nova York, Nina, e eu sou brasileiro, sou na verdade, aí pertinho. Eu fiz colegial em São José dos Campos, né, sou do Vale do Paraíba, mas faculdade de medicina eu fiz na USP, em São Paulo. Fiz residência de clínica geral lá e eu sempre quis seguir carreira acadêmica. Vim para os Estados Unidos há 21 anos atrás. Eu fiz residência de novo aqui, fiz todas as provas para certificar o diploma. Fiquei 4 anos fazendo residência de clínica geral em Nova York, no New York Medical College. Aí eu fiz especialização em geriatria na Harvard, em Boston. Fiquei como instrutor de medicina lá, em clínica geral e geriatria, mas cuidando de pacientes hospitalizados e vendo que, infelizmente, muitos desses tinham doenças graves que, na verdade, não iam melhorar. E existia uma especialidade que estava começando, mais 20 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, chamada Cuidados Paliativos, e eu decidi me especializar nisso também, como confortar e cuidar de pessoas com doenças graves que estão ameaçando a vida. Fiz essa especialização na Stanford University, na Califórnia. E aí, 12 anos atrás, voltei para Nova York, na Cornell University. Eu trabalho com clínica geral, geriatria e cuidados paliativos. Eu sou professor da universidade aqui no New York Presbyterian. É um hospital grande, uma rede de hospitais vinculada à Cornell University. E sempre que eu posso, eu vou para o Brasil, como fui o mês passado para Taubaté. Eu tinha colegas do SUS falando do serviço de cuidados paliativos e tinha aí em Taubaté. E foi um prazer encontrar com colegas que estão trabalhando aí na linha de frente no Vale do Paraíba, cuidando da nossa população em Taubaté. Que experiência incrível que o senhor tem na geriatria, né? Eu queria muito começar falando sobre isso, porque a audiência da Metropolitana, e sobretudo do meu horário no programa, são de idosos. As pessoas estão acompanhando a nossa programação e eu queria muito dar dicas práticas mesmo para a gente cuidar da nossa saúde e, sobretudo, cuidar dos nossos idosos. Eu comecei falando sobre a expectativa nossa que vem crescendo. Isso é muito bom, nós estamos vivendo mais. Mas será que a gente está vivendo bem, vivendo melhor, cuidando da nossa saúde? Como que o senhor analisa? Se o senhor pudesse fazer uma reflexão rápida sobre os idosos, né, de todo o mundo, o senhor já deve ter contato com muitos idosos, muda muito o estilo de vida? Quem está vivendo melhor? Os brasileiros, os americanos? Aonde nós estamos errando, hein, doutor? Então, a boa notícia número 1 é que você tem razão, Nina, que estamos vivendo mais, né? E com a medicina ficando cada vez mais moderna, primeiro, quando começou lá atrás, a hora que a gente viu que não misturar a água do esgoto com a água que a gente bebe já aumentou muito a mortalidade. Antigamente, tipo 200 anos atrás, a expectativa de vida era 30, 40 anos de idade.
E hoje em dia, a média, a expectativa de vida no Brasil é mais ou menos 76, 77 anos de idade, que é muito mais, né? Com antibióticos, a medicina moderna. Isso no mundo, né? Tem países que nem o Japão, que a expectativa de vida é mais de 80 anos, aqui nos Estados Unidos é mais ou menos 79. Então, comparando com o mundo desenvolvido, o brasileiro vive um pouco menos, mas comparando com lugares que nem o Haiti, a África, a gente vive mais, então nós estamos melhorando muito na quantidade de vida. Agora, um problema que é universal, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja nos países mais modernos, é que, infelizmente, 100% da população ainda morre, né? E a morte, a medicina moderna ela avançou muito em prolongar a vida, mas infelizmente, principalmente nas fases que o paciente tem uma doença mais grave, como uma doença de Alzheimer avançada, ou um câncer metastático avançado, você pode talvez até viver mais, mas a qualidade de vida não é muito alta. E não somente é uma qualidade de vida ruim para o paciente que está passando por essa doença de AVCs graves, insuficiência cardíaca avançada, insuficiência pulmonar avançada, demência avançada, é um estresse para o paciente, a gente vive mais, mas é um declínio que você melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, mas não volta onde você estava antes, piora, melhora um pouquinho antes. É como que uma escadinha que você vai descendo, que pode demorar meses ou às vezes anos. Isso é um desgaste para o paciente, isso é um desgaste para a família. Então, muito do que a gente faz na geriatria, nos cuidados paliativos, é cuidar do paciente e cuidar da família nesse processo de envelhecimento com uma doença crônica, uma doença que ameaça a vida, e uma doença que muitas vezes é incurável, como a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente e da família? Acho que é super importante olhar não somente para o paciente, mas olhar para o cuidador, para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha que estão ali, porque conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a funcionalidade, ela vai precisando cada vez mais da família para ajudar, principalmente no Brasil, e a família muitas vezes precisa se cuidar, porque o estresse de cuidar de alguém com uma doença avançada pode afetar a sua saúde também, infelizmente. Doenças, doutor, só para a gente entender, quais as principais doenças nessa fase geriátrica? É a saúde mental hoje? O que está acometendo muito os nossos idosos ao redor do mundo, doutor Fernando? Acho que as grandes mortalidades são a doença vascular, o infarto e o AVC. São as principais causas de morte. Às vezes elas podem ser uma morte súbita, que você está bem e você de repente tem um infarto, tem um AVC e morre. Mas muitas vezes pode ser uma coisa que vai devagarzinho. Tem um infarto, sobrevive, mas tem insuficiência cardíaca, tem um AVC, sobrevive, mas tem uma deficiência. A maneira de prevenir a doença cardiovascular, a gente fala muito, né? O exercício, a dieta saudável. Uma coisa que a gente não, mas é super importante, conexões sociais, ter amigos, ter uma rede de apoio. Não, o isolamento social literalmente te mata. Essa é a principal causa de mortalidade no mundo, no Brasil. Câncer seria outra causa de morte, infelizmente, muito grande, né? E, dentre os cânceres, os mais comuns é câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Alguns desses você pode prevenir, como no caso das mulheres, você fazer um mamograma sempre em tempo, você é, fazer um mamograma antes pode ajudar a detectar num momento é, precoce. Não fumar, com certeza ajuda no câncer de pulmão. Próstata já é uma história mais complicada, né? Muitas vezes ele é um câncer que está devagar. E outra doença que é muito comum, infelizmente, é a doença, a demência, né? Você vai progredindo para um quadro de esquecimento, confusão mental, ficando cada vez menos independente. Essa é outra causa muito comum. Então, essas são as grandes doenças do envelhecimento, né? Várias formas de câncer, várias formas de doença vascular, principalmente AVC e infarto, e as várias formas de demência, são doenças neurológicas. A doença mental, ela está muito prevalente, principalmente depressão e ansiedade, são super prevalentes, mas não necessariamente elas vão te matar, mas se você tiver depressão, infelizmente, aumenta a chance de você morrer, porque você vai se cuidar menos das outras doenças e o estresse crônico também mata. Então, a doença mental, ela é importantíssima, mas ela, per si, não é uma causa da morte, né? Ela é uma comorbidade, que a gente chama.
Fernando, eu vou liberar agora que tem suicídio. o WhatsApp para vocês participarem, né? O nosso programa ele tem uma característica muito legal, que é a participação 100% dos ouvintes. E aí a gente está transmitindo essa entrevista. O Dr. Fernando está hoje em Nova York, o nosso geriatra, Dr. Fernando Kawai. E você pode participar mandando a pergunta para o Dr. Fernando. O WhatsApp está liberado, é o 991470620. O senhor me dá um minutinho, eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para encerrar a sua participação. Hoje a gente está aqui recebendo o Dr. Fernando Kawai, nosso geriatra. Procurando economia para o seu bolso? Na Inove Motos Yamaha, você encontra a nova Factor 150, a mais econômica